Olá, bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante de evolução em dois mundos. É a ideia de uma substância que está em todo lugar, a base de tudo mesmo, que lá no livro é chamada de plasma divino. Exato. A fonte, claro, é essa obra de André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira. E o nosso objetivo aqui é explorar um pouco essa visão do hausto do Criador, de onde tudo vem, basicamente. Isso mesmo. Essa substância que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal é descrita lá de um jeito muito impactante, né? É o elemento primordial onde tudo vibra, onde tudo vive. Pensa em constelações, sóis, mundos, nós mesmos. Tudo como peixes no oceano, como diz o livro. Entende? A matéria-prima do universo. A força nervosa do todo sábio. Entendi. Então, não é algo inerte, né? O livro fala que inteligências superiores, tipo espíritos puros, arcanjos, devas, eles usam ativamente esse plasma. Como é que funciona isso numa escala cósmica? Pois é. Eles são chamados lá de arquitetos maiores ou engenheiros celestes. Atuando sempre sob inspiração divina, claro, eles usam esse fluido, essa base, para moldar as grandes estruturas. Galáxias, nebulosas, sistemas solares inteiros. Uau. É uma verdadeira engenharia celeste, sabe? Ajustando tudo. Rotação dos planetas, massa, energia, gravidade. Até o tempo e o espaço são maleáveis nesse nível. O objetivo é criar essas magnificentes florestas de estrelas, como o livro descreve. A escala é, quase inimaginável para nós. O livro até cita estrelas gigantes como Betelgeuse e Antares, para dar uma noção, né? Faz a nossa Via Láctea parecer só uma cidadezinha. Essa ideia da cocriação em nível cósmico é realmente de tirar o fôlego. Mas o interessante é que a obra não para por aí, né? Diz que nós, seres humanos, também somos co-criadores. Como que isso se aplica pra gente, numa escala bem menor, imagino? E é assim que a gente molda, por exemplo, nosso corpo espiritual, o perispírito, e, por reflexo, o corpo físico. O livro chama isso de veículo fisiopsicossomático. É tipo assim, a nossa interface entre o espírito e a matéria mais densa. Certo. Então, essa capacidade de moldar com o pensamento, usando esse fluido, tem consequências bem diretas na nossa vida, né? O texto dá mais exemplos de como isso aparece, além do corpo? Ah, sim, e são exemplos bem importantes. Coletivamente, por exemplo, essa capacidade se manifesta na criação das civilizações, sabe? Com suas culturas, tecnologias, ambientes, tanto aqui no plano físico quanto lá no plano espiritual. E aí tem um ponto bem sério que o livro aborda. Ele diz que o mesmíssimo princípio de comando mental é usado por mentes desequilibradas. Como assim? Elas também manipulam esse fluido, mesmo que de forma mais localizada, né, e temporária, para criar o que o livro chama de lugares entenebrecidos. As zonas umbralinas, por exemplo, são descritas como regiões de sofrimento criadas e mantidas por pensamentos e emoções de vibração mais baixa, mais densa. Isso mostra como essa ferramenta da cocriação pela mente funciona para todo lado, dependendo da intenção, né? Nossa, isso é profundo. Leva a gente a pensar na origem mesmo, né? Se tudo vem desse plasma, de onde ele vem? E como que a matéria que a gente vê, toca, a matéria densa, se forma a partir disso? Olha, a fonte faz uma distinção bem clara aí. Os espíritos, em vários níveis, eles podem formar ou co-criar, manipulando esse fluido que já existe. Mas, como diz o livro, só Deus é o criador de toda a eternidade. O fluido cósmico seria, então, a emanação primordial dele, o hausto divino, o hálito de Deus que preenche tudo. Entendi a diferença. Criação versus cocriação. Isso. E a matéria densa? Bom, ela é descrita basicamente como energia condensada. Energia tornada visível. É como se essa energia primordial, sob o impulso da mente e das leis universais que o livro chama de forças atômicas, diminuísse a vibração, sabe? Até se aglutinar em partículas e formar os átomos, as moléculas, o mundo físico que a gente percebe. Faz sentido. E parece ter um ciclo nisso tudo, né? Formação, transformação.
Exatamente, um ciclo constante. Mundos são formados a partir desse fluido, servem de berço para a evolução dos espíritos. Aí, com o tempo, eles se desgastam, energeticamente falando, podem até sofrer um colapso atômico, virar astros cadaverizados, como diz o texto. Que imagem forte. Mas mesmo essas esferas mortas não são um fim. Os agentes divinos, aqueles engenheiros celestes, coordenam a desintegração e a reintegração desse material no ciclo cósmico. Usam essa matéria-prima para a reconstrução das moradias celestes. É a obra de Deus sempre se renovando. A ciência aqui da Terra, segundo o livro, percebe os efeitos, né? Luz, calor, energia atômica. Sim, os fenômenos. Isso, mas ainda não alcança a causa profunda, a agitação inteligente por trás disso tudo, que seria esse hálito divino em ação constante. Certo. Então, para a gente resumir as ideias principais que a gente tirou dessa análise. A matéria, toda a matéria, é no fundo energia condensada organizada de um jeito específico. Uhum. E toda energia, lá na sua origem, é força divina se manifestando. E esse fluido cósmico universal, o tal plasma divino, é a base de tudo, onde a vida, a criação, acontecem em todos os níveis que a gente possa imaginar. Perfeito! É a substância fundamental onde tudo acontece, né? E isso lembra muito aquela frase do apóstolo Paulo, de Tarso, que o próprio livro cita no final do capítulo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Exato. E pensando nisso tudo, fica uma reflexão, né? Se a nossa mente, assim como as mentes mais elevadas, interagem o tempo todo com essa substância para co-criar realidades, desde galáxias até o nosso ambiente pessoal, qual será a real extensão da influência dos nossos próprios pensamentos, sentimentos, intenções na moldagem da nossa realidade, da nossa vida a cada instante?